Fala galera, tudo bom? Meu nome é professor Cassiano Salim. Eu vou dar algumas dicas de gestão de pessoas para vocês. Mais algumas dicas. Vamos lá? Essa dica é sobre as abordagens da liderança. Você conhece as abordagens da liderança? Isso gera muita confusão na hora da prova. Se a gente pensar na evolução do pensamento, tá, das teorias sobre a liderança, nós encontramos 3 momentos muito distintos. O primeiro momento foi até 1940. Até 1940, as abordagens sobre a liderança, as teorias da liderança, eram consideradas dentro da abordagem traços de personalidade. O que significa isso? Na abordagem traços de personalidade, o indivíduo era considerado, a liderança no indivíduo era considerado inato. Mais ou menos assim, ou você nascia líder, ou você nunca seria líder na sua vida. Essa era a ideia dos traços de personalidade. O que aquelas teorias da época faziam? Você não podia aprender a ser líder, não podia. Então o que você ia fazer? Você simplesmente teria que nascer líder. Se você não nascesse líder, sinto muito, você não seria líder. As teorias daquela época queriam descrever quais eram as características dos bons líderes. Mais ou menos assim, essas são as características dos bons líderes. Se você tem essas características, você é um bom líder. Se não tiver, você não é um bom líder. Essa é a teoria dos traços de personalidade, a abordagem dos traços da personalidade. A segunda abordagem que durou de 1940 até 1970 é a abordagem estilos de liderança ou abordagem comportamental. Esta abordagem e as teorias dessa abordagem já consideram que o indivíduo aprende a ser líder. Ele não precisa nascer líder, ele pode aprender ao longo da vida a se tornar um líder, a se tornar um bom gestor. No entanto, quando você aprende a ser líder, para essas abordagens, você vai adotar um estilo único de liderança. Mais ou menos assim, se eu aprendi a ser autocrático, eu serei autocrático sempre. Se eu aprendi a ser democrático, eu serei democrático sempre. E se eu aprendi a ser liberal, eu vou ser liberal sempre. Tá? Essa é a abordagem do estilo de liderança ou abordagem comportamental. Mas hoje em dia não é assim que se pensa. Hoje em dia nós realmente consideramos que a liderança ela é aprendida. Mas a abordagem atual é a abordagem situacional ou contingencial. Tá? A abordagem situacional ou contingencial considera que o indivíduo aprende a ser líder, com certeza, mas ele não tem que adotar um estilo único, não tem que adotar um estilo próprio, imutável de liderança, porque a liderança depende da situação, a liderança depende das contingências do ambiente, a liderança depende de como a pessoa vai entender o meio em que ela está inserida. Pensem comigo. Dependendo da situação, eu vou ter que ser um líder autocrático, ou democrático, ou liberal. Depende da situação. É isso que traz a abordagem situacional. A liderança depende da situação, das contingências do ambiente. Depende da maturidade dos liderados, depende da relação entre líderes e liderado, depende da tarefa que é executada, depende da posição do líder na hierarquia e a capacidade que ele tem de decisão. Ou seja, a liderança depende da situação, das contingências do ambiente, certo? Então, até 1940, traços de personalidade. A pessoa nascia líder e não tinha o que fazer. Ou a pessoa era líder ou nunca seria. Depende da sua personalidade. De 1940 a 1970, estilos de liderança ou comportamental. Você aprende a ser líder, mas o seu estilo é imutável, você nunca vai mudar. E o nosso quarta abordagem, a abordagem situacional, que a situação depende do momento, depende das contingências do ambiente, ok? Espero ter ajudado. Meu nome é Cassiano Salim. Até a próxima.